Hoje eu vou te ensinar uma receita simplesmente irresistível. Coxinha no palito, super cremosa por dentro, com aquela casquinha crocante por fora e um molho de mostarda maravilhoso para acompanhar. Perfeita para a festa, um petisco com a família ou até mesmo para vender. Eu sou Soraya Fialho do canal Eu Curti e vem comigo preparar essa receita incrível. A nossa receita vai ser dividida em 4 etapas. E agora eu vou mostrar para vocês a primeira etapa, que é a marinada do frango. E os ingredientes dela são 2 dentes de alho picado, 1/3 de xícara de vinho branco, 1 colher de chá de páprica doce, 1 colher de chá de páprica defumada, 1 colher de café de cúrcuma, 1 colher de café de orégano, palito, sal a gosto e 500 gramas de frango. E para a nossa segunda etapa, que é o caldo do frango, nós temos 1 colher de sopa de azeite ou óleo, 1 cebola picada, 1 tomate picado, 1 colher de sopa de pimentão picado, 1 colher de chá de pimenta dedo de moça picada, salsinha picada a gosto, 600 ml de água, noz moscada a gosto e o frango selado que nós já fizemos na primeira etapa. A nossa terceira etapa será a massa e como ingredientes nós temos 500 ml de caldo de frango que preparamos na segunda etapa, 100 ml de leite integral, 50 gramas de manteiga, meia xícara de batata cozida e amassada, 1,5 xícara de farinha de trigo, requeijão para recheio, salsinha a gosto. Para a nossa quarta e última etapa, vamos agora para os ingredientes do empanamento. 200 ml de clara de ovo, 30 gramas de amido de milho, 100 ml de leite e farinha de rosca. Vamos iniciar a nossa receita e aí eu começo preparando a marinada do frango. Então aqui eu tenho o vinho branco e aí eu vou colocar todos os temperos. Aqui a páprica defumada, a páprica doce, orégano, cúrcuma, sal. Mexo bem essa marinada. E aqui agora nós vamos cortar o frango. E aqui é importante que você corte em zigue-zague. Que é isso aqui, ó. Corta assim. Depois vem, corta aqui. E aí vai fazendo esse zigue-zague com o frango. Frango cortado. Agora a gente vai colocar esse frango no palito. Então eu venho e vou prendendo o frango, ó. Coloco o palito aqui e venho e prendo ele aqui, ó. É isso aqui que a gente vai fazer. Eu vou fazer com todos os pedaços de frango. Sempre prendendo um lado e prendendo o outro. E aí, feito todos os franguinhos assim, eu vou marinar esse frango. Então, essa marinada que eu preparei, vou colocar aqui no frango. Mexo bem. E aqui eu vou deixar marinar por no mínimo 1 hora. E também pode ser de um dia para o outro. Ele vai ficar mais gostoso se eu marinar hoje e preparar ele amanhã.
Então aqui ele vai descansar de 1 até o outro dia. Nosso frango já marinou e agora nós vamos selar esse frango. Então azeite ou óleo, vamos selar, frigideira bem quente, eu vou colocar todo o frango e vou deixar selar bem. E essa marinada eu reservo e nós vamos usar ela depois. Frango selado, eu retiro o frango. Vou deixar ele aqui por enquanto para a gente continuar. Que agora nós vamos fazer o nosso molho. Dando continuidade na mesma frigideira, porque eu quero aproveitar esse fundinho aqui, que tem muito sabor. Eu vou dourar o alho. Coloco a pimenta dedo de moça. Pimentão. Esse pimentão é opcional, você coloca se você gostar. Cebola. E sempre que eu coloco a cebola, eu coloco sal. Entro agora com o tomate. E aí, esse frango que eu selei, ele volta para cá. Porque ele vai acrescentar sabor no meu molho. E agora, aquela marinada que eu reservei entra aqui também. Para acrescentar mais sabor. E a água. E agora isso aqui a gente vai esperar ferver para cozinhar esse frango. O frango passar sabor para esse molho, que esse molho vai ser a base que nós vamos montar a nossa massa. E aqui acrescentamos um pouco de noz moscada, moída na hora. Nosso caldo já ferveu, nosso frango já está cozido. Eu retiro o frango desse caldo, deixo ele aqui do lado, porque agora eu vou aproveitar esse caldo, que tem muito sabor, para ser a base da nossa massa. Então, feito isso, eu desligo o meu fogo e aí eu vou mixar ou posso liquidificar também. E na mesma frigideira agora nós vamos preparar a nossa massa. Então aqui nós temos o nosso caldo que foi mixado, a nossa batata também que já está amassada, o leite e a manteiga. E nós vamos aguardar isso aqui ferver. E aqui eu tenho que lembrar, tem uma coisa muito importante, que é o sal. Eu não posso usar pouco sal, tem que ser bem salgado, porque quando eu colocar o trigo mais a batata vai puxar todo esse sal e aí a coxinha fica sem graça. Então é bastante sal mesmo. Tem que ser salgadinho como a água do mar, um pouquinho mais. E aqui o nosso caldo muito saboroso ferveu. Eu coloco toda a minha farinha de trigo de uma vez e vou mexer. Não se preocupe que é assim mesmo, aí você vai mexendo bastante até incorporar todo esse trigo. E aí tem que ficar mexendo para cozinhar o trigo.
E olha que massa linda. E o ponto é esse, quando ele solta aqui, ó, do fundo da minha panela. Agora eu vou trabalhar só para cozinhar o trigo. E aí tá pronto. Ou eu coloco numa bancada, ou eu coloco em cima de um tapete de silicone, vou espalhar para esfriar. Para esfriar bem a massa. Em um prato, em uma forma, o que você achar melhor. Aqui eu já tenho a nossa massa fria. Após isso aqui, espalhar bem, eu venho com a salsinha bem picadinha, coloco em cima. E vou deixar esfriar totalmente para trabalhar. Nossa massa tá fria e agora eu vou mexer bastante ela para poder a gente usar. Vou sovar um pouco a massa. Mas é uma massa maravilhosa, ó. Olha só a textura dessa massa. Bem lisa, muito, muito saborosa. Feito isso, agora nós vamos começar a modelar. Essa aqui é a anterior, que já tá mais fria. Essa aqui ainda tá um pouco morna, mas já dá para usar. Então, o que a gente vai fazer? Aqui eu pego em torno de 35 gramas, mas você decide o tamanho que você quer. Então eu faço uma bola para ela ficar bem lisinha, ó. Aperto, vou fazendo isso aqui. Vou colocar aqui para vocês olharem. Venho com o requeijão. Vou colocar um pouco do requeijão. E aí vou pegar o frango que a gente já fez e vou modelar. Eu venho fechando aqui e fazendo o formato da coxinha. Tiro o excesso, se tiver. Fecho bem. Feito esse formato, eu já passo aqui na farinha de trigo. E vou fazer isso com todas. Ó, aqui eu já modelei várias. Venho novamente. Faço a bolinha. Abro. Queijo aqui no fundo. E vou fechar. Fecho bem aqui. Aqui em cima, ó, fecho bem. E aí deixo o formato da coxinha, passo na farinha de rosca. Vamos preparar a nossa misturinha para finalizar o nosso empanamento. Então eu tenho aqui o leite, a clara de ovo. Vou misturar bem e colocar o amido de milho. E agora nossas coxinhas que foram passadas na farinha de rosca, eu vou colocar aqui. Volta para cá e vou empanar novamente. E agora tá no ponto da fritura. E como dica do nosso molho, eu vou trazer um molho bem simples, mas muito saboroso. São 3 colheres de sopa de mostarda, a mostarda que você gostar, 1 colher de sopa de mel e 1 colher de sopa de vinagre, de arroz ou de maçã. Então, só misturar tudo isso. Então, tem a mostarda, vou colocar aqui o vinagre e o mel. Misturo bem. Acrescento 1 pitada de sal. Um pouco de pimenta moída na hora, é opcional também.
e 1 colher de sopa de azeite. E aí, misturou tudo isso, tá pronto. Essa receita é perfeita para festas, encomendas e até para servir como petisco especial. Deliciosa, crocante por fora e bem macia por dentro. E aí com esse molho de mostarda, olha que delícia. Se você gostou dessa receita, deixa o seu like, compartilha com quem ama a coxinha e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal.